Olá, observadores do céu, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Boas-vindas ao canal e a mais um vídeo. Esse que é o vídeo Drops Destaques do Céu em outubro de 2023 e o tema de destaque é o eclipse solar anelar ou anular, que acontecerá na tarde do sábado, 14 de outubro de 2023. Aqui na tela a gente pode ter a visibilidade, a faixa de visibilidade desse eclipse, a faixa da anularidade, que ela começa a ser visível ali no norte do Oceano Pacífico e atravessa aqui a América do Norte, a América Central e aqui a América do Sul e ainda belisca ali um pouco o Oceano Atlântico. Para nós aqui no Brasil, esse fenômeno raro justamente pois a faixa da anularidade cruzará aqui o território nacional, especialmente aí essa faixa da anularidade, não a estreita faixa da anularidade, ela cruzará ali as regiões norte e nordeste, e quem está ali localizado poderá ver o auge do fenômeno. Importante, pois a imagem, né, que pode corresponder a esse fenômeno, eclipse solar, que é do tipo anelar ou anular. Anular é a ideia de anel, e anelar já corresponde já diretamente aí ao que significa nesse formato de anel. Esse tipo de eclipse também é conhecido como anel de fogo ou feito uma aliança brilhante, né? Um tipo aí de anel bem brilhante, justamente pois a Lua está mais afastada da Terra e ela não consegue, no momento do ápice do auge, cobrir totalmente o disco solar. Com isso, a gente vê que falta ali a Lua preencher totalmente o disco solar. É diferente de um total, quando a Lua está um pouco mais próxima da Terra, ela consegue cobrir totalmente o disco solar. Lembrando sempre aí que é o que vemos aqui da Terra, devido à nossa perspectiva aqui da Terra, Sol e Lua têm diâmetros aparentes aproximadamente iguais. Neste caso aí, a Lua está com um diâmetro aparente um pouco menor e aí caracteriza essa beleza de círculo de fogo. Então, quem está aqui nessa faixa da anularidade é que vai poder ver o fenômeno. Então, como eu citei, cruza aqui na região norte e nordeste. Quem está mais ao norte e mais ao sul dessa faixa da anularidade, ainda aqui se limitando ao Brasil, verá um eclipse solar parcial. Quanto mais próximo da faixa, é um parcial bem expressivo, né, que você vai quase que pensar ali que está próximo da anularidade, e quem está mais ao sul, mais ao norte, como eu citei, aí vai vendo essa obscuridade da parcialidade com uma fração cada vez menor. E aqui a gente vai ver a visibilidade a partir das capitais dos estados do Brasil. E aí tem uma ideia do aspecto de como será o eclipse solar anular. Aqui a visibilidade em Rio Branco, no Acre. A gente vê aqui vai ser um tipo de eclipse solar parcial, aproximadamente aí 70% do sol será obscurecido, e os horários são na tarde aí, né, pouco depois do meio-dia, 12 horas e 38 minutos, é o início da parcialidade. O máximo desse eclipse solar parcial, com esse aspecto aqui, como a gente pode notar aqui, será às 14 horas e 16 minutos e o final da parcialidade às 15 horas e 42 minutos. Isso é do horário local de Rio Branco, no Acre. E aqui a visibilidade em Manaus, Amazonas. O percentual da obscuridade é de 88% aproximadamente. É um tipo de eclipse solar parcial. Então a gente vê nesse formato feito uma letra C aqui, invertida bem alongada. E no horário local de Amazonas, à tarde do sábado, 14 de outubro, aí às 13 horas e 40 minutos, inicia a parcialidade. O máximo correspondente a esse aspecto aqui será às 15 horas e 19 minutos e o fim da parcialidade será aqui às 16 horas e 43
minutos. Também tem a duração aqui da parcialidade, que será também especial aí para quem vai acompanhar a anularidade que já será mostrada. A visibilidade em Porto Velho, Rondônia, um eclipse solar parcial, aproximadamente 78%, que inicia às 13 horas e 43 minutos, essa parcialidade. O máximo correspondente a esse aspecto é às 15 horas e 21 minutos e a parcialidade termina às 16 horas e 45 minutos, também no horário local. Esses horários que são locais é importante converter para o horário de Brasília. A visão aqui em Boa Vista, Roraima, aproximadamente aqui 72%, e o início da parcialidade às 13 horas e 28 minutos, o máximo às 15 horas e 8 minutos, conforme corresponder a essa imagem aqui, e a parcialidade termina às 16 horas e 34 minutos, aqui no horário local de Boa Vista, Roraima. O eclipse solar visto de Macapá, no estado do Amapá, com aproximadamente 73% de obscuridade, aí um eclipse também aí parcial. Será visível o início dessa parcialidade às 14 horas e 56 minutos, o máximo às 16 horas e 27 minutos, correspondente a esse aspecto aqui, segundo a imagem, e a parcialidade termina às 17 horas e 44 minutos, o horário local aí de Macapá, do estado do Amapá, é no horário aí de Brasília. A visão em Belém do Pará do eclipse é de aproximadamente aqui 76% de obscuridade, um eclipse solar parcial, inicia às 15 horas e 4 minutos, o máximo é às 16 horas e 32 minutos, o fim da parcialidade é às 17 horas e 47 minutos. Esse máximo, às 16h32, a gente vê correspondente aqui à imagem. Em Palmas, Tocantins, o eclipse solar é também de tipo parcial, com obscuridade de aproximadamente 82%. Lá inicia às 15 horas e 16 minutos. Às 16 horas e 41 minutos é o máximo, que a gente pode perceber aqui na ilustração. E o fim da parcialidade é às 17 horas e 54 minutos. Essa visão aí em Palmas, Tocantins, aí, encerrando os estados da região norte. Aqui, a visibilidade em São Luís, no Maranhão, a obscuridade é aproximadamente aí 79%. O início da parcialidade, que é como a gente vê aqui no aspecto máximo, inicia às 15 horas e 13 minutos, o máximo às 16h37, e aqui o eclipse não vai ver a parcialidade terminar. Antes disso, da parcialidade terminar, o Sol se põe às 17h47 também. Aqui o time date, que é o link na descrição desse mapa, que você pode acessar em específico da sua localização ou da sua cidade, mas pode ser tomado como referência também a capital do seu estado, mas devido a essas pequenas diferenças de visibilidade entre poder ser a visão do anular ou não da sua localização, então você pode consultar específico aí da sua localização, link na descrição aqui do timing date. Então aí o máximo com esse aspecto em São Luís do Maranhão. Aqui a visão do eclipse em Teresina, no Piauí, a obscuridade de aproximadamente 87%. O início desse eclipse, que lá será visível como parcial, é às 15 horas e 18 minutos, o máximo às 16h41, e antes do término da parcialidade, o Sol se põe às 17 horas e 43 minutos. O máximo aí, né, às 16h41, tem esse aspecto, né, que a gente pode até perceber aqui, bem expressivo
mas ainda não será visível em Teresina, Piauí, a anularidade. Em Fortaleza, no Ceará, o eclipse solar será como um parcial, com aproximadamente 83% de obscuridade. O início da parcialidade será às 15 horas e 23 minutos, o máximo às 16h42, e o Sol se põe lá, ainda o Sol parcialmente eclipsado às 17h25, isso em Fortaleza, Ceará. E em Natal, no Rio Grande do Norte, sendo uma das duas capitais de estados do Brasil em que poderão ser visíveis a anularidade, ou seja, a anularidade será possível ser vista em Natal, no Rio Grande do Norte. O início da parcialidade desse eclipse será às 15 horas e 29 minutos, e aí vem o início da anularidade, por isso tem mais horários aqui, que é às 16h43. 2 minutos depois tem o máximo às 16h45, e o fim dessa anularidade será às 16h47. O Sol se põe lá parcialmente eclipsado às 17 horas e 43 minutos. Será aí uma duração dessa anularidade de 3 minutos e 37 segundos. Por Natal, Rio Grande do Norte está um pouco mais aí ao norte da faixa da anularidade. A anularidade ela será visível como se a Lua tivesse um pouco descentralizada ali em relação ao disco solar, mas já é o aspecto visível aí da anularidade. O disco solar ele é visível por completo ali ao redor aí da Lua. E a visão em João Pessoa, na Paraíba, também será da anularidade, ou seja, além de Natal, Rio Grande do Norte, a outra capital de um estado do Brasil em que poderá ser visível a anularidade é em João Pessoa, na Paraíba, com obscuridade aí de 88% aproximadamente. O início da fase parcial é às 15 horas e 31 minutos. O início da anularidade é às 16h45. O máximo da anularidade é às 16h46, ou seja, ficando com esse aspecto. Como João Pessoa, na Paraíba, está um pouco mais a sul da faixa da anularidade, aí também será um pouco descentralizada a posição aí da Lua em relação aí ao disco solar, mas lá será visível também, como Natal, em João Pessoa, o círculo de fogo, caracterizando aí o eclipse anular. Então, depois do máximo, às 16h46, o fim da anularidade é às 16h48, e o Sol se põe muito próximo aí dessa visão da anularidade às 17h43. Perdão, às 17h13. Já depois aí da anularidade, ele já começa a estar na fase parcial, se põe o Sol parcialmente eclipsado em João Pessoa, na Paraíba, às 17h13. A anularidade tem duração de 3 minutos e 3 segundos em João Pessoa, na Paraíba. Em Recife, Pernambuco, o eclipse solar será como um parcial, bem expressivo essa parcialidade de aproximadamente 87%, e a parcialidade inicia às 15 horas e 31 minutos. O máximo correspondente a esse aspecto aqui é às 16h47, e o Sol se põe, a parcialidade antes de terminar será visível com o Sol se pondo às 17h13, ou seja, o Sol ainda parcialmente eclipsado, isso às 17h13, e como se tem a obscuridade de aproximadamente 87%, isso em Recife, Pernambuco. Em Maceió, Alagoas, o eclipse solar é do tipo parcial, a obscuridade de 82% aproximadamente, e a parcialidade lá inicia às 15 horas e 32 minutos, o máximo às 16h48.
que corresponde ao máximo a esse aspecto aqui, e o Sol se põe parcialmente eclipsado às 17h17. Essa é a visão em Maceió, Alagoas. Aqui a visão em Aracaju, Sergipe, eclipse solar parcial, aproximadamente 78% de obscuridade. A parcialidade inicia lá às 15h32, o máximo às 16h48, como essa ilustração, e o Sol se põe parcialmente eclipsado às 17h24, isso em Aracaju, Sergipe. Aqui a visão em Salvador, na Bahia, um eclipse solar do tipo parcial, quase aí 72% de obscuridade, e a parcialidade inicia às 15h33, o máximo é às 16h48, conforme também a gente vê nesse aspecto aqui, e o Sol se põe parcialmente eclipsado às 17h31, lá em Salvador, Bahia. E após aqui a visibilidade dos estados que foi da região Nordeste, aqui inicia a visão dos estados do Centro-Oeste, Cuiabá, Mato Grosso, um eclipse solar que será visível lá como parcial, aproximadamente 62% de obscuridade. A parcialidade inicia às 14h12, o máximo às 15h38, conforme essa ilustração, e o fim da parcialidade às 16h52, no horário local em Cuiabá, Mato Grosso. Aqui a visão em Goiânia, Goiás, aproximadamente 60% de obscuridade, um eclipse do tipo solar parcial, e o início da parcialidade às 15h25, o máximo às 16h45, com esse aspecto, e o fim da parcialidade às 17h54, conforme aí o horário de Brasília. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o eclipse será como um solar parcial, a obscuridade é aproximadamente 46%, que inicia aí às 14h25, o máximo às 15h43, conforme a gente vê ali na representação. E aqui conforme o aspecto, e termina a parcialidade às 16h51, isso aí no horário local em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E em Brasília, Distrito Federal, o eclipse será do tipo solar parcial, obscuridade de aproximadamente 63%, e inicia às 15h25, o máximo às 16h45, e a parcialidade termina aí às 17h54, concluindo aí a região Centro-Oeste. Aqui na região Sudeste, Belo Horizonte, Minas Gerais, um eclipse solar do tipo parcial, com aproximadamente a obscuridade de 49%, que inicia às 15h37, o máximo às 16h49, conforme esse aspecto, e a parcialidade aqui às 17h53, bem próximo aí de terminar o eclipse. Aí depois, logo em seguida, o Sol se põe às 17h57. Isso em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui a visão do eclipse solar, que é do tipo parcial, em Vitória, no Espírito Santo. A parcialidade inicia às 15h41, o máximo às 16h50, com esse aqui aspecto. E o término aí da parcialidade, na verdade, o Sol se põe ainda no finalzinho aí da parcialidade às 17h43, isso em
Vitória, no Espírito Santo. No Rio de Janeiro, capital, aqui o aspecto é de aproximadamente 39% do eclipse solar e inicia aqui às 15 horas e 43 minutos, o máximo às 16h50, conforme esse aspecto aqui, e termina a parcialidade às 17h50, como a gente pode ver também aí o eclipse solar. O aspecto máximo às 16h50 é esse aí, que é de aproximadamente 39% em Rio de Janeiro, capital. E em São Paulo, capital, o eclipse será visível como um solar parcial, a obscuridade aproximada de 37% e inicia às 15 horas e 40 minutos, o máximo será às 16h49, conforme esse aspecto aqui, e o término da parcialidade às 17h50, concluindo aí os estados da região sudeste. Dos estados da região sul, aqui em Curitiba, no Paraná, obscuridade aproximadamente aí de 31%, um eclipse solar do tipo parcial e inicia a parcialidade às 15 horas e 42 minutos, o máximo às 16h48 e o fim da parcialidade às 17h47, o máximo às 16h48, a gente vê conforme esse aspecto aqui. Isso em Curitiba, Paraná. E em Florianópolis, em Santa Catarina, o eclipse será do tipo solar parcial, a obscuridade aí aproximadamente de 25% e inicia às 15 horas e 47 minutos, o máximo dessa parcialidade às 16h48, conforme a gente vê aqui nesse aspecto, e o fim da parcialidade às 17h44, aí o finalzinho aí da tarde aí de Florianópolis, Santa Catarina. E concluindo a região sul, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a obscuridade será de aproximadamente 17%. E um detalhe interessante que das capitais dos estados do Brasil, aqui tem menor obscuridade é em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em virtude de estar bem mais ao sul da faixa da anularidade. Aí se mostra um parcial ainda visível, mas com um percentual de obscuridade menor, aí aproximadamente 17%. A parcialidade inicia às 15 horas e 51 minutos, o máximo às 16h47 e o fim aí da parcialidade às 17h39, isso em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E no finalzinho aqui desse vídeo Drops, destaque do céu sobre o eclipse solar anular, é imprescindível que você nunca olhe diretamente para o Sol. Para observação desse eclipse, não se deve utilizar chapas de raio-x, óculos escuros ou algum vidro sobreposto escuro. Negativo de filme, aqueles bem antigos, né, se caso alguém possua. O material que tem uma certa aceitação, embora exista outros materiais recomendados para observação do Sol, óculos e uma película de marcas como o fabricante da Thousand Oaks, Miller, Baader, que podem estar configurados como óculos, ou é um material que você pode anexar se a pessoa for utilizar um binóculo, telescópio ou até câmera para fotografia solar, mas devido à dificuldade de acesso a esse material, que tem um ISO e uma certificação para a observação do Sol, um outro material aí que ele tem uma aceitação, não quer dizer que ele tenha aí uma certificação, é o vidro da máscara do soldador, número 14 ou mais escuro. Você utiliza ali para observar rapidamente, no máximo 10 segundos, há alguns que dizem assim apenas 5 segundos, 10 segundos de observação máxima
através aí, né, utilizando o vidro da máscara do soldador número 14 ou mais escuro, e faça pausas. Se você observou ali por uns 10 segundos, tente uma pausa de igual tempo ou superior, 30 segundos. Eu sei que a gente vai querer fazer a observação do eclipse, mas é imprescindível a segurança dos seus olhos, a saúde aí da sua visão. Então, de certa aceitação pode ser encontrado, né, em casas de ferragens, de material de construções, armazéns, aí o vidro da máscara do soldador número 14 ou mais escuro, né, aquele que tem a própria máscara e tem aquele vidro, você aí pode utilizar, mas sempre com esse cuidado, muito cuidado na observação solar. Não observe diretamente, use aí indiretamente, ao mínimo aí o vidro da máscara do soldador. Existe também um pequeno furo que você pode fazer num papelão e aí projetar essa sombra, a luz do sol, melhor dizendo, no solo, e aí ver aquele sol pequenininho ali. Tem outras ideias também que a gente vai fazer outros vídeos curtos para dar esse entendimento. Então, espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Tentei ser o mais breve e curto nessa apresentação. São muitas informações para um extenso país aí. Então, muito obrigado. Que todos possam aí observar esse belo, fantástico e espetacular fenômeno. E olhem para o céu e aprendam com ele. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Comentem, curtam e se inscrevam aqui no canal. Agradeço. Tchau.